Fala, meu bacana! E aí, tudo beleza? Olha, hoje a gente vai dar prosseguimento à aula sobre evolução, certo? A gente começou na primeira aula de evolução falando de ideias evolucionistas, tá certo? Lamarckismo e darwinismo. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é o neo-darwinismo, tá certo? A teoria sintética da evolução ou a teoria moderna da evolução, tá certo? O que seria o neo-darwinismo? Tá ali, a gente vai pegar o conceito principal de Darwin, que foi a questão da seleção natural, e incorporar a este conceito os conhecimentos de genética. Tranquilo? Então, para o neo-darwinismo, tá? O que acontece é o seguinte: existem fatores evolutivos principais. Que fatores evolutivos principais são esses? Aí você tem aqui, ó, mutação, tá? Mutação gênica. Quando ocorre a mutação, tá? E a recombinação gênica, eu vou explicar já o que são. Esses dois fatores vão criar uma variabilidade genética, tá certo? Nessa variabilidade genética, a seleção natural, ela atua nessa variabilidade, ou seja, o ambiente vai selecionar quem tem condições mais favoráveis, tá, para sobreviver em determinado ambiente. E a partir daí, certo? A partir de que ocorre a seleção natural, a gente tem o mecanismo de adaptação. Beleza? Fatores evolutivos principais. Primeiro deles, mutação gênica. Aqui, ó, mutação gênica. O que seria uma mutação gênica, professor? Alterações nas sequências de bases nitrogenadas do DNA que originam novos alelos, novas versões de genes. A mutação é quando ocorre qualquer alteração no DNA, certo? Essa alteração ocorre numa estruturazinha chamada base nitrogenada. Para quem não lembra o que é a base nitrogenada, no DNA a gente encontra 4: adenina, timina, citosina e guanina, certo? Só que quando ocorre a mutação, vai haver aí uma alteração nessas bases, certo? A mutação, ela pode ser de dois tipos. Uma mutação espontânea, eu coloquei aqui em cima, ó, mutação espontânea, que aí eu vou completar. Mutação espontânea, o que seria? Ela ocorre pela própria dinâmica das moléculas de DNA. Ocorre pela própria dinâmica das moléculas de DNA. Beleza? Como é isso, professor? Como eu disse, molécula de DNA, tá? Ela é formada por subunidades, tá? Chamadas nucleotídeos. E essas subunidades, elas têm ainda outras porções menores. Uma dessas porções, as bases nitrogenadas. Como eu falei, são 4. O que é que vai acontecer na mutação espontânea? As bases nitrogenadas, elas podem sofrer transformações. O nome da transformação de uma base nitrogenada em outra, a gente chama de tautomeria, certo? Isso às vezes acontece na própria célula, é normal, beleza? Só que quando acontece, muitas vezes a célula corrige o erro, tranquilo? Na hora do seu mecanismo celular, o ciclo de divisão, ela mesmo corrige esse erro que aconteceu, tá? Já a questão dos agentes mutagênicos, ou seja, não é uma mutação que está acontecendo de forma espontânea, vamos dizer assim, ela está sendo provocada, ela está sendo induzida, tá? Então, agentes mutagênicos é quando a mutação ela é induzida por agentes ou fatores, agentes físicos e químicos. Agentes físicos e químicos. Quando essa mutação provocada por esses agentes, a célula vai sofrer alteração no DNA. Beleza, a célula sofreu alteração no DNA, o que é que vai acontecer? Ela vai gerar uma célula cancerígena, tá? E aí você sabe, célula cancerígena, ela pode vir a causar o câncer e tudo mais.
Essa questão aí do câncer, tá certo? Como eu te disse, você sabe que a pessoa pode ter câncer por causa de tal coisa. Por exemplo, a pessoa fuma muito, beleza, ela pode ter algum tipo de câncer relacionado ao fumo. Ela se expõe muito aos raios solares, ela pode ter algum tipo de câncer relacionado a isso, tá? Então esses são os agentes mutagênicos. A gente tem como agentes mutagênicos, exemplo, radiação, qualquer tipo de radiação, radiação solar, os raios ultravioleta, raios X, raios gama, qualquer tipo de radiação, certo? Pode danificar e alterar o DNA. E também tem as substâncias químicas, certo? Produtos nocivos. Um exemplo, no cigarro a gente tem um monte de substância tóxica, uma delas nicotina, tá certo? Álcool é um agente mutagênico? Álcool também é. A própria má alimentação também pode se tornar um agente mutagênico, certo? Então, cuidado, beleza? O segundo fator principal no neodarwinismo é a questão da recombinação gênica, ou seja, a mistura genética, a mistura de genes, tá? Tá aqui, ó, mistura de genes que ocorre na reprodução sexuada em que os genes provenientes dos pais se rearranjam. Aí você tem que tomar cuidado, certo? Recombinação gênica, essa que a gente vai estar vendo aqui, é a que ocorre nos eucariontes, ou seja, todos os seres vivos, com exceção das bactérias, certo? Então, nos procariontes, que são as bactérias, a gente viu como ocorre essa recombinação gênica, tá certo? Isso está em outra aula, que a gente viu 3 processos de recombinação gênica das bactérias, tá? Aqui, o que acontece nos eucariontes, como eu falei, essa recombinação ela ocorre através de processos meióticos, ou seja, ela só ocorre na meiose, tá certo? A meiose é de fundamental importância, tá? Nos eucariontes. Por quê? Por que, benção? Porque ela ajuda a ter uma maior variabilidade genética. Que processos são esses que ocorrem na meiose? Tá? Para que tenha uma mistura genética. Primeiro deles, segregação independente dos cromossomos. Os cromossomos, eles se separam na meiose de forma aleatória, independente, não tem uma ordem certa, tá? Existe uma probabilidade de um cromossomo ir para uma célula e um cromossomo ir para outra. Então essas probabilidades elas podem variar, certo? E permutação gênica. A permutação gênica é quando 2 cromossomos, tá certo? Que eles são homólogos, eles têm a mesma forma, eles têm o mesmo tamanho, eles vão trocar pedaços entre si, certo? Um pedaço de um cromossomo contém molécula de DNA, e se contém molécula de DNA, contém gene, certo? Então, quando o cromossomo está trocando um pedaço dele com o outro, tá certo? Ele está trocando genes entre si. Então, essa troca de genes, que a gente chama de permutação gênica ou crossing over, esse fenômeno ele acontece, tá? Também na meiose, tá bom? Mas em uma das etapas da meiose 1. Se você não lembra bem das aulas de divisão celular, dê uma caçadinha, tá? Na internet, né? É sempre bom beber de outras fontes. A meiose ela é dividida em 2 processos, meiose 1 e meiose 2. Então, na meiose 1 é onde ocorre todo esse processo em que vai haver a variabilidade dos genes, beleza? E por último, o último fator evolutivo é a seleção natural. A gente já viu o conceito de seleção natural abordado, né, por Darwin, trazido por Darwin. O que é que ele dizia mais ou menos no seu conceito de seleção natural? Os mais aptos é que vão sobreviver. Quem são os mais aptos a sobreviver? São aqueles, tá, que possuem condições mais favoráveis naquele ambiente, tá?
dentro desse contexto de seleção natural, vai haver uma luta pela sobrevivência, vai haver uma competição por recursos. Aqui a gente só vai dar um upgrade, né? Um upgrade, como a turma fala, vai dar uma melhorada no conceito de seleção natural. Por quê? Como a gente está vendo o neodarwinismo, então a seleção natural ela vem incorporada com os conceitos de genética, como eu tinha falado no começo. Então o que vai acontecer é o seguinte: quem é que tem condições mais favoráveis a sobreviver? Tá? Quem tem condições mais favoráveis para sobreviver são aqueles que herdam combinações genéticas melhores, vamos dizer assim, mais favoráveis a isso. Então o conceito de seleção natural aqui, ó, os mais aptos a sobreviver são aqueles que herdaram combinações gênicas favoráveis à vida e à reprodução num certo habitat. Uma observação aqui, quando a gente estava falando em mutação, certo? Quando a gente pensa em mutação, geralmente vem aquelas coisas de filme científico na nossa mente, que a pessoa, um doutor, né, faz um experimento, aí troca o gene da pessoa e a pessoa começa a ter bico de ave, então sei lá, perna de ornitorrinco, não sei. Mutação não é isso, tá, benção, pelo amor de Deus. Como eu disse, qualquer alteração no DNA, tá certo? O que acontece é o seguinte: hoje em dia, quando ocorre a mutação, ela tem um efeito adverso, que a gente chama de deletério. Porque para os cientistas acredita-se o seguinte, que as mutações vantajosas elas já foram ocorrendo ao longo do tempo, tá? Então, hoje em dia, essas mutações, quando elas ocorrem, geralmente elas trazem efeitos deletérios, tá? Presta atenção também em outra coisinha. O que acontece com um gene mutado, certo? É que se ele traz uma vantagem, beleza? Ele tem uma tendência a permanecer, tranquilo? Da mesma forma que se ele trouxer uma desvantagem, ele tem uma tendência a diminuir a sua frequência na população. Tranquilo, minha bênção? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar só 10 segundinhos para você dar o print no quadro, se você quiser, tá certo? Rapidinho, pode dar o print. Pronto, beleza? Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Aquele velho cheiro na criança, cheiro na família, viu? E estuda, miséria!